Fala pessoal, bom dia de novo. Vamos esperar só um pouquinho para ver a galera entrando aqui. E aí a gente começa. E sociologia, o que é que vocês acharam, gente? Tava tranquila a prova? Super de boa. Eu também achei. Mas tiveram algumas questões que eu já olhei, que a galera errou legal. Não sei, acho que confundiram alguma coisa, mas está tranquilo. No Você vai geral, corrigir, professor? Ou nem? deixa eu ver aqui qual foi até. Tá. Vamos ver aqui. Já lembrei. Lembrei não, né? Vê aqui qual é. E realmente, galera, foi a questão sobre sistema político democrático. Deram muito mole. Muito, 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 muito mole mesmo. Não, de 50 pontos possíveis, né? A média da turma foi 35. Só objetivo até agora, né? Não corrigi. Mas a questão de sistema político democrático, realmente, vocês deram mole. Não leram bem. Não leram bem e só vou falar aqui números de 45, só 3 acertaram essa questão. Só 3. Qual questão? A que eu perguntava sobre o sistema político democrático, quais eram as características dele. Aí tinha uma opção se era dividido, se eu poderia ser em monarquia, república, se república era sinônimo de democracia. Não sei se lembra. Bem curtinha a questão. Eu não lembro, não. Ela era bem direta, a questão. Eu lembro de questão que a questão que eu fiquei assim, meu Deus, que você pediu para diferenciar o Senado, a função do Senado, do coisa. Tipo, eu falei, caraca. Só que aí eu vi na apostila, ficou super de boa. Só que essa aí eu não tô lembrando qual é. Corrija, por Não, favor. essa aí foi mais que inclusive, eu tinha comentado na aula, para a gente não dar mole e achar que república é sinônimo de democracia, porque existem algumas repúblicas que têm ditadura. Por exemplo, Hitler, aqui no Brasil teve também. Então, assim, essa eu coloquei justamente para ver quem lembrava essa parte. E aí acho que a galera colocou, em sua grande maioria, é isso que eu falei, quer ver? A questão vinha dizendo assim: sobre o sistema político democrático, assinale a alternativa correta. Aí tinha a ideia de que democracia e monarquia não podem existir juntos, de que apenas o voto da população resolve, de que a democracia direta é feita através de referendo e plebiscito. Era basicamente essa. Vamos ver quantos marcaram a de democracia e monarquia são impossíveis de existir. Então, a maior parte marcou aqui democracia, isso aí, viu? A maior parte marcou aqui democracia e monarquia não podem existir juntas, e eu tinha falado isso com vocês que pode existir juntas.
e sobre democracia ser apenas direta e indireta, né? Não lembro agora qual era a opção, acho que não era não. Muita gente marcou isso. Enfim, mas essa foi a que teve um erro, me surpreendeu. 3 pessoas só acertando. Deram mole nessa daí. 3 de 45. Exatamente 7% da turma, das 2 turmas no caso, né? Mas enfim, gente, vamos torcer que eu vou corrigir, né? Torço pro Mengão aí ir bem essa semana, que aí a gente corrige com maior tranquilidade, maior calma, né? Maior paz no coração. Brincadeira. Mas assim, gente, eu vou corrigir, fiquem tranquilos, não fiquem assustados, não. A média de 50, por enquanto, está 33, 34. Vamos lá que vai dar tudo certo. Não sei, Daniel, não sei se acertou ou não. Preciso ver caso a caso para ver quem acertou. Mas depois eu falo para a pessoa, obviamente, né, quem acertou. Enfim, vamos lá, gente. Na última aula antes da prova, a gente terminou falando sobre sistema político democrático. E aí hoje a gente vai falar de autoritarismo. Mas para a gente falar de autoritarismo, eu quero que antes a gente leia essa reportagem aqui, ó, que ela está na mídia, né? Está na modinha agora. Vou falar dela. Né? Bielorrússia. Vocês já ouviram falar de um carinha chamado Lukashenko? Tá? Ele está sendo muito comentado nos últimos tempos, né? Está se falando muito do Lukashenko, porque ele é considerado o último ditador da Europa. Né? Aí vamos ler aqui rapidinho a reportagem. Bielorrússia, presidente Lukashenko, afirma que nem morto entrega o país. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, afirmou em Minsk, capital da Bielorrússia, que nem morto permitirá a entrega do país. Na primeira manifestação de apoio, Lukashenko pede apoiantes que defendam a independência do país. Aí vamos aqui para a reportagem. O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, que está a ser confrontado com a maior contestação desde que tomou o poder em 1994, então o cara está no poder há 16 anos. Eita, 16. Olha, viajei, gente. Meu Deus do céu, já passou os 16. Sou muito ruim em matemática, né? Mas já está aí no poder há 26 anos. Tá? Há 26 anos no poder. E aí, pediu este domingo, 16 de agosto, a seus apoiantes que defendem a independência do país. A cidade de Minsk está a ser palco de 2 manifestações com milhares de pessoas. A dos defensores do presidente Lukashenko, reeleito há uma semana, e a dos opositores ao regime que tem saído à rua desde que foram conhecidos os resultados das eleições presidenciais. Conseguimos construir um belo país com suas dificuldades e falhas. A quem quer entregar? Se alguém quiser entregar, eu não o permito, nem morto, disse Lukashenko, citado pela agência Belta bielorrussa, a partir de uma tribuna instalada na Praça da Independência. Imprensa conotada com oposição refere-se que muitos dos participantes do comício foram levados para Minsk em autocarros contratados pelas autoridades. Queridos amigos, chamei-vos não para me defenderem, mas também vieram para que pela primeira vez em um quarto de século defendamos nosso país, nossas famílias, nossas esposas, irmãs, nossos filhos, disse Lukashenko. Enfim, está rolando toda uma tensão, né, na Bielorrússia, porque o Lukashenko ele já está aí no poder há 26 anos, né? Agora falei certo, fiz a conta certa, tá? E ele é taxado de último ditador, ele está fazendo vários, né, ao longo do tempo ele faz vários mecanismos, né, para tentar chegar ao poder, tá? Então, basicamente essa ideia aqui. E aí, olha só, um ponto para quem conseguir falar esse nome aqui, hein? No áudio. Brincadeira, gente. Não vai ter ponto nenhum, não. Né? Mas eu não sei falar. Svetlana Tishasanoikai. Nome bonito. Né? Mas, enfim, gente. Tá rolando uma oposição. E aí, essa mulher aqui, a Svetlana, né, que é o máximo que eu consigo falar, ela foi a principal opositora do Lukashenko nas eleições. Ela não é política, tá? Não está envolvida no mundo da política. Ela era nada mais, nada menos que uma dona de casa. Por quê? Eu estou falando que nada mais, nada menos. Porque quem ia concorrer às eleições era o marido dela, e ela cuidava só da família. Sendo que o marido dela
foi perseguido pelo governo, chegou a ser preso, né, o principal opositor político, Lukashenko, chegou a ser preso, e aí, com uma forma de continuar o legado do marido, ela resolveu deixar a vida de dona de casa e resolveu entrar para a política e concorrer às eleições contra o Lukashenko. Sendo que, nas eleições, que foram as eleições bem duvidosas, ela conseguiu apenas 10% dos votos, enquanto Lukashenko conseguiu 90% dos votos. Né? Então, começou a se questionar muito o governo do Lukashenko. É algo que está chegando na mídia agora para a gente. Eu, particularmente, eu não sabia que na Bielorrússia o cara estava comandando o poder há 26 anos. Eu não tinha a mínima ideia. Eu não tinha a mínima noção mesmo. Né? Eu soube do Lukashenko, para só ter uma noção, durante essa pandemia, quando começou a circular algumas notícias aqui, que o governo de lá basicamente negou a existência da pandemia. Né? Falou que não existia a Covid-19, que isso era algo assim inventado. Inclusive, ele fez algumas manifestações militares, e essas manifestações militares, deixa eu ver se eu consigo achar a imagem. Essas, assim, aqui, Vitória na Guerra. As imagens, assim, é como se não tivesse ocorrido nada mesmo. Cadê? Deixa eu ver onde está a imagem mesmo. Aqui, isso é uma reportagem do jornal Hoje. Né? E, assim, dentro da manifestação, do desfile militar, tinha ex-combatentes do exército da Bielorrússia que lutaram na Segunda Guerra Mundial com 90 anos. E, assim, a galera pouco se importando. Né? Enfim, isso tudo aconteceu na Bielorrússia desse ano, e aí, por conta das eleições, a Bielorrússia começou a chamar a atenção da gente, né, disso tudo que estava acontecendo. E aí, por que eu estou falando do Lukashenko? Por que eu estou falando da Bielorrússia? Por um simples fato. Hoje a gente vai falar do autoritarismo, né, do sistema político autoritário. E aí, uma pergunta que eu faço a vocês. Da onde que vem a ideia de autoritarismo? Alguém consegue me dizer da onde que vem a ideia, de autoritarismo? O que significa autoritarismo? Alguém sabe me dizer ou não? Pode ser falando, pode ser digitando. Né? O que vocês falarem, eu estou aceitando, né? Pelo menos para ler. Isso, a Rússia está sofrendo um monte de crítica, exatamente. Porque a Rússia, o Vladimir Putin, ele está apoiando o Lukashenko. O Vladimir Putin está vindo com uma ideia de que as diversas críticas que o Lukashenko está sofrendo é por conta de um objetivo ocidental, né, da Europa em destruir o Lukashenko. Né? Então, agora, mais do que nunca, a gente está vendo uma forte ligação entre Rússia e a Bielorrússia. Está tendo muito forte essa ideia. Mas, enfim, vamos falar aqui da questão do autoritarismo. Tá? A gente, quando vai falar do governo do Lukashenko, a gente associa esse governo como um regime autoritário. Só que a ideia de autoritário vem de uma autoridade. Tá? Só que quando a gente está falando de um governo autoritário, ou alguém autoritário, é alguém que não permite, é alguém que não abre espaço para ideias diferentes, para ideias divergentes. E aí quer impor o seu pensamento ao restante da sociedade. Baseado nisso, a gente pode chamar o governo do Lukashenko de um regime autoritário, de um governo autoritário, gente? Pode ou não pode? Baseado só nisso que vocês já viram ali, ou que vocês têm conhecimento em relação ao que está rolando. A gente pode chamar de um governo autoritário, o governo do Lukashenko? Acho que podemos. Né? Não sei vocês. Mas por que a gente pode? Porque toda vez que a gente vai falar em um regime autoritário, a gente tem que obrigatoriamente
associar a ideia de uma autoridade. E quando a gente fala em autoridade, vamos chegar e pensar o seguinte: qualquer pessoa pode ser uma autoridade? Pode, né? Qualquer pessoa pode ser autoridade. Porém, para uma pessoa ser uma autoridade, ter uma autoridade, e aí a gente tem sempre que lembrar, tá? Ninguém é autoridade. Uma pessoa está autoridade, tá? E por que essa pessoa está autoridade? Porque para você estar em uma posição de autoridade, você necessita de legitimidade, força e dignidade, tá? São 3 pontos centrais para você estar numa posição de autoridade. É a mesma coisa que a gente para pensar o seguinte: a pessoa é governante ou está governante? A pessoa está governante. Então, ela não pode fazer o que der na telha, porque ela tem que seguir regras, ela tem que seguir leis, determinações. Porque a posição de autoridade que um governante é transitório. Se não é transitório, ou é uma monarquia, ou é uma ditadura, ou é um regime autoritário, né? Porque em regimes democráticos, a gente sabe que é necessário para a sua existência a ideia da alternância de poder. Então, em uma democracia, o governante muda, o governante se altera. Quando a gente para pensar, né, basicamente nessa ideia, a gente pode parar para pensar, pô, Lucas falou hoje de manhã, né? Hoje, a gente ainda está de manhã, né? Mas o Lucas falou mais cedo da Coreia do Norte. Coreia do Norte, a gente está vendo aí Kim Jong-un desde 2011. A gente viu lá o Kim Jong-il, o pai dele, há um tempão. A gente viu lá o Kim Il-sung um tempão também. Então, lá é ditadura. Lembrando, a gente tem que olhar, né, a Coreia do Norte baseado nas especificidades, né? Então, nem sempre que há uma manutenção de poder também, a gente pode dizer que é ditadura, não. A gente tem que olhar as características. Por quê? Um regime democrático, ele pressupõe a alternância, ele pressupõe uma série de outras questões. Mas, quando a gente fala em democracia, a gente tem uma visão, a gente fala através de uma visão democrática liberal, através de uma visão democrática ocidentalizada, tá? Então, tudo isso aqui que a gente está falando mais de uma visão ocidentalizada. Para a gente analisar mais o espaço oriental, a gente tem que analisar baseado nas características deles, tá? Então, esse é um ponto interessante da gente pensar. E aí, o Lukashenko, ele está há 26 anos no poder. Sendo que esses 26 anos que ele está no poder, ele está através de eleições. Significa que a eleição faz com que ele, de fato, seja eleito democraticamente ou não? Ter eleições significa que a gente está em democracia, gente? Isso aí é algo que eu falo há um tempão com vocês. Eu falo isso exatamente desde o primeiro dia de aula, em fevereiro. Desde o primeiro dia eu falo com vocês que democracia não significa apenas direitos a população votar, né? Não significa. Primeiro, porque o Daniel já colocou que também pode ser fraudada a eleição. Segundo, que além de uma eleição poder ser fraudada, a gente pode ver que, tá? A gente pode ver que não adianta eu votar se não tiver direito para manifestar, né? Eu votar é uma coisa, mas na hora de votar, beleza. Depois, a sociedade tem direito de manifestação, liberdade de expressão? Aí são coisas diferentes. Então, a gente para pensar que um regime, tá, que visa, né, o autoritarismo está ligado à autoridade que a gente colocou, e aí você está governante porque você tem legitimidade, força e a dignidade. Esses 3 pontos vão garantir você no poder. É justamente esse ponto, é justamente esse aspecto. Porém, uma democracia
tem autoridade, gente. Tem uma autoridade, tá? Então, o governante do Brasil, ele é uma autoridade. O governante do Rio de Janeiro, ele é uma autoridade, tá? Então, em regimes democráticos, também temos autoridade. Sendo que, quando a gente está em um regime autoritário, tá? Essa autoridade, ela vai transformar algumas coisas. Então, por exemplo, em um regime democrático, a população, o governante, ele é um representante do povo e tem alguns órgãos representativos também. Câmara dos Deputados, por exemplo, tá? Em um regime que preza pela autoridade, pelo autoritarismo, o que vai ser mais importante não é a vontade popular, não é a soberania popular, não é a escolha do povo, mas vai ser a autoridade. Por quê? Reparem a partir de agora, qualquer regime autoritário, tá? O governante, ele entende que a população tem que estar disposta, tá? À obediência e à bajulação. Tá? Em qualquer regime autoritário, a população tem uma relação com o seu governante, com a sua autoridade, de obediência e de bajulação. Né? Todo mundo sabe o que é bajulação, né, gente? Ou não? Tá? Então, existe muito forte essa relação de entender que o único ser quase que iluminado, o único ser capaz de fazer algo, de melhorar, é aquele indivíduo, é aquela autoridade. Então, em regimes autoritários, o governante, a autoridade que tenta fazer isso, ela tenta se aproveitar bastante dessa relação de autoridade, dessa relação de bajulação, de obediência da sua sociedade. Além disso, ele aproveita dessa relação de obediência para ter uma característica de arrogância e de desprezo aos seus subalternos. Então, assim, ele é bajulado, existe uma relação de obediência muito forte, da galera tratar ele como um ser iluminado, mas a gente vai ver que, em troca, existe uma relação de desprezo aos subalternos. E aí, quando eu digo desprezo aos subalternos, eu não estou querendo dizer que essa pessoa dá um esculacho em alguém, não. Eu estou querendo dizer que ele entende que ele está numa posição hierárquica superior e ele acha que ele manda em tudo e todos. Então, é uma relação que ela é apegada à hierarquia. Tá? Como assim ela é apegada à hierarquia? Quem manda sou eu e ponto final. Né? Então, assim, vamos supor, se eu sou um presidente e aí, junto de mim, existem os ministros. Os ministros servem para me auxiliar, tá? Servem para me auxiliar. No entanto, que se eu coloco o ministro ali, é porque ele é alguém de confiança. É alguém que, né, se eu colocasse, obviamente, seria alguém que está apto para aquele cargo ali. Então, as medidas que ele for tomar, eu vou dar autonomia para ele tomar. Por quê? Se eu coloquei é porque eu acredito, porque eu confio nele. Obviamente, né, ele vai tomar medidas de acordo com o que eu penso também. Só que, em regimes autoritários, existe uma escala hierárquica. Então, por mais que o ministro vá tomar alguma decisão, quem manda é o presidente, por exemplo. É o cara que governa isso. Então, ele fala, ou você faz isso ou não faz. Se você não fizer, você está demitido. Você tem que fazer de acordo com o que eu quero. Não é assim. Porque o governante autoritário, ele preza por isso da hierarquia. Uma escala hierárquica de poder. Tem os que mandam, segundo essa ideia do autoritarismo, e os que obedecem. Os que não obedecem, eles não podem fazer parte do governo. É basicamente essa ideia. Porque um regime autoritário, ele não entende, ele não concorda com ideias divergentes. Para ele, ideias divergentes é um problema. É um problema. Né? E a democracia, se a gente parar para pensar, ela necessita
ela necessita dessa disputa de ideias, do conflito de ideias, né? É a mesma coisa que eu gosto muito de falar isso, né? A gente está numa fase, a gente está no momento de que na sociedade a gente só quer conversar com quem pensa igual a gente, né? Isso é muito normal. Infelizmente, isso aí já vem crescendo muito, eu digo no Brasil, né? No mundo, não sei, mas vem crescendo muito no Brasil desde 2014. Né? Desde 2014 eu pensava assim, 2014 eu falava, nossa, só gosto de conversar com quem pensa igual a mim. Não, eu não sou mais assim. Porque se eu pensar só com quem conversa igual a mim, eu vou falar aí, é A. Aí a pessoa sabe, a pessoa fala, realmente, é A. A gente não tem outros pensamentos. E aí vem mais uma vez, aquela ideia da cultura do cancelamento mesmo. Né? É justamente isso aí, Bruno. Mas hoje, né, a gente está no momento em que esse momento não está permitindo a oposição de ideias, né? Porque chegou-se o momento, né, de que as pessoas estão discutindo muito efetivamente. E isso é uma posição autoritária. Quando eu não aceito o contraditório, eu tenho uma posição autoritária. Obviamente, eu entendo as pessoas, né, que não concordam quando há um discurso de ódio, porque realmente discurso de ódio não é opinião. Né? A gente tem que separar o que é opinião e o que é discurso de ódio. Né? Porém, quando a gente também aceita que discursos de ódio sejam tolerados, isso abre margem para o surgimento de regimes autoritários, que eles negam tudo que diverge, tudo que é diferente, porque é necessário criar um padrão de comportamento, criar um padrão aceitável. E esse padrão é de acordo com quem comanda, com quem governa. Porque existe uma hierarquia. Então, quem determina A, B ou C sou eu. É mais ou menos isso que o regime autoritário faz. Porque, a partir disso, ele implementa um projeto, e aí esse projeto é focado na autoridade, que, aos poucos, vai concentrando o poder nas suas mãos. Então, isso é importante da gente começar a pensar. Isso é importante da gente ter como noção. Porque, repara, e aí é uma dica sempre para a gente começar a pensar baseado nisso. Um regime autoritário, ele tem como características centrais o foco na autoridade, como eu já falei com vocês, na concentração de poderes, e aí seja de um indivíduo só ou nas mãos de um grupo, beleza? E, além dessa concentração de poderes, é um objetivo, e aí isso é bem claro, a diminuição da ideia da representatividade. Então, dentro de um regime autoritário, se busca ao máximo possível diminuir a representatividade. E aí, quando eu digo representatividade, eu digo representatividade de minorias, e aí minorias são minorias políticas, tá? E a ideia de representatividade popular mesmo, de participação da sociedade como posso dizer, em órgãos no qual eles podem dar opinião. Então, por exemplo, num regime democrático, é essencial a existência de parlamento, né, deputados, senadores, vereadores. Ah, mas eles roubam muito. Mas nem todo mundo rouba ali dentro. E é necessário que haja representatividade popular. Por quê? Um governante ele não pode governar sozinho, sem ninguém. Porque se ele governar sozinho, sem ninguém, isso tende a se aproxima mais ainda de um regime autoritário. Tá? Então, essa é a ideia que a gente tem. Então, quando a gente for ver um regime que preza sempre pela ideia de autoridade, de concentração dos poderes, a gente vai notar que esse regime ele tende a se aproximar de um regime autoritário. E aí, todos aqueles que não estão na escala de hierarquia, ou aqueles que se opõem a essa hierarquia,
que se opõem ao poder, eles sofrem de meios coercitivos. Como assim meios coercitivos? São presos, são exilados, torturados, são mortos, né? É justamente isso, tá? A democracia presume, exige representatividade, exige oposição. Quando a gente vê que isso não é aceito e que os opositores eles são coagidos, sofrem algum tipo de coerção, a gente nota que esse regime é um regime autoritário. E aí, uma pergunta que eu faço a vocês. Um regime autoritário pode ter eleições? Ou não? Alguém consegue responder isso para mim? Se consegue ter ou não? Por que eu pergunto isso? Lukashenko. Falamos do Lukashenko agora. Teve eleições lá. As eleições aconteceram. E as eleições já acontecem desde 94. É um regime, deixou de ser um regime autoritário? Não. Por quê? Quando a gente fala em regime autoritário, automaticamente vem na nossa cabeça a ideia de que todo regime autoritário é caracterizado como uma ditadura, sem eleições, sem votos, sem nada. E na realidade não. Existem regimes, diversos regimes autoritários, que utilizam de um processo eleitoral para construir uma imagem de que é uma democracia. E aí já colocaram aqui para mim, se é autoritário, não é o cara que escolhe quem vai governar? Não necessariamente. Tá? Assim, a gente pode até pensar de forma indireta, mas ele sabe, se é um regime autoritário, ele sabe que ele vai se manter no poder, mas ele faz eleições. Sendo que ele faz eleições de maneira que ele saia como vencedor, ou o grupo dele saia como vencedor. Então, ele manipula o processo eleitoral para fazer com que isso aconteça. Entendeu? É basicamente essa ideia. Então, as eleições em regimes autoritários, quando acontecem, elas não acontecem de forma tão transparente como a gente possa imaginar. Ela é cheia de questões que ninguém consegue explicar, que ninguém consegue entender. Então, esse é um ponto interessante da gente pensar. Eleições existem também em regimes democráticos. Alguém colocou aqui, por exemplo, a ideia da ditadura no Brasil. Entre 1964 e 1985, durante 21 anos, o Brasil passou por um processo ditatorial, que a gente entende, que a gente define como a ditadura civil-militar. Durante esses 21 anos, tivemos eleições? Tivemos. Tivemos partidos políticos? Tivemos. Tinham 2 partidos políticos. A Arena, que era o partido do governo, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era um partido de oposição. Só que era aquela oposição com muitas aspas. E aí, tínhamos eleições, tínhamos partidos políticos, 2, mas tinha, tá? Para passar a imagem de que aqui não havia uma ditadura, sendo que a população não podia participar do processo eleitoral efetivamente. As eleições eram eleições indiretas, né? Então a população não participava efetivamente. Além disso, com a AI-5, se instituiu a censura no Brasil, né? Então não havia liberdade de expressão, né? Muitas pessoas eram perseguidas por conta da sua ideologia, né? Há diversos casos de professores universitários que foram perseguidos durante a ditadura. Havia casos, por exemplo, na universidade, de pessoas infiltradas nas salas para ver o que se falava, né, durante as aulas. E aí, por exemplo, uma pessoa estava lá na sala, aí no dia seguinte, tal pessoa desapareceu, né? Nunca mais foi vista. Por quê? Ela foi denunciada por alguém, por algo que ela tinha falado, algo do gênero. Então, assim, o Brasil vivia um regime ditatorial, porque havia perseguições,
não havia liberdade de opinião, não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade cultural. Mas, ao mesmo tempo, a imagem que se passava, a imagem que se vendia, era de que, na realidade, era uma democracia, de que nada estava acontecendo aqui no Brasil. Então, repara, existia uma imagem de democracia, pelo menos se vendia essa imagem, mas, ao mesmo tempo, na prática, a gente nota que nada disso acontecia. Então, esse é um ponto importante da gente pensar, porque a gente só consegue identificar se uma ditadura, efetivamente, um regime autoritário, analisando na prática. E aí, um outro ponto importante sobre regimes autoritários, tá? Algo que geralmente acontece é de que o governante em um regime autoritário, ele tenta ele não tenta, ele legitima o seu poder através de uma imagem popular. Então, ele tenta ganhar adesão popular, né? Fazer com que se construa, né, uma imagem boa de que as pessoas passem a amar ele. É o caso, é o exemplo do Hitler. Né? O Hitler, ele tem um tipo de dominação teve, né, no caso, com a população alemã, né, bem carismática, é o que Max Weber fala, a dominação carismática. A dominação carismática é um tipo de dominação, ou seja, de controle da sociedade, da população apoiar, que é característica de regimes ditatoriais. O Vargas também tem essa questão. Então, por exemplo, aquele governante que vai a estádio de futebol para caramba, para ser ovacionado pela população, que usa camisas de time, que tenta ter hábitos populares. Outro dia desses, eu vi uma reportagem, inclusive saiu há pouquíssimo tempo, sobre o Hitler mesmo. E aí, não sei se foi reportagem ou foi algo no Twitter, que tentava mostrar como Hitler ele construiu uma imagem popular, né, de povão através de comendo churros, e, se eu não me engano, usando tipo blusa de regata, algo do tipo. Eu achei sensacional aquilo ali, de tentar mostrar que era povo, de que era igual todo mundo, de que não era igual esses políticos que estavam achando que eram deuses e tal. Então, é justamente isso. Tenta-se criar uma imagem junto com o povo, né, para dizer, sou um de vocês, para tentar implementar tudo isso, para fazer com que a população aceite com uma maior facilidade, com uma maior clareza tudo isso. E aí, quando se chega ao poder, esses regimes autoritários, se busca, ao máximo possível, fazer um esvaziamento, que é o termo que a gente usa, que a gente chama, das instituições representativas, das instituições de investigação. Então, geralmente, tenta-se fazer, em regimes autoritários, diminuir ou enfraquecer órgãos que servem para investigar. Né? Busca-se fazer geralmente essa ideia, né? Para evitar que esses órgãos consigam descobrir casos de corrupção, algumas coisas erradas no governo. Então, busca-se fazer justamente isso para evitar que essas coisas aconteçam. Então, em regimes autoritários, eles seguem justamente essa ideia. E aí, repara que em nenhum momento, é importante a gente pensar nisso, em nenhum momento, ou em pouquíssimos momentos, eu falei sobre população aqui. Porque em democracia, aí quando a gente falou de população, quando a gente falou de democracia, a gente ficou batendo na tecla direto, população, população, povo, participação popular, né? Voto, escolhas, representatividade, essas questões como um todo. Em regimes autoritários, a gente vê que a ideia de população, participação popular, ela fica em um segundo plano. Ela é deixada de lado. Né? Não se busca fazer com que o povo participe efetivamente. Porque, mais uma vez, para a gente finalizar, o que importa é a ideia da autoridade, a ideia do governante. Então, porque existe uma escala de hierarquia. Então, se busca concentrar todos os poderes
ou a maior parte dos poderes em sua mão ou nas mãos do seu grupo político. Beleza até aqui, gente? Deu para ter uma ideia? A partir disso, vocês já conseguem analisar regimes autoritários. Vocês já conseguem ter uma base sobre o que é um regime autoritário ou não. Beleza, galera? Deu para entender o que a gente comentou aqui? Ou não? Ficou alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Algo do gênero? Tranquilinho, então? Tranquilo. Show de bola, então, gente. Enfim, gente, é isso, tá? Era isso que a gente ia para falar. Analisar a partir do Lukashenko e começar a pensar nessas questões, tá? E aí a gente encerra, então, a nossa apostila 3, né? E a gente encerra a nossa apostila 3. E aí, na semana que vem, a gente começa a apostila 4. E aí, não sei o que a gente vai falar ainda, né? Mas já vai ser algo legal. Vamos fazer algo legal. Beleza? Então, galera, é isso por hoje, tá? Já já os vídeos já vão estar lá no YouTube. E aí eu mando para vocês mais uma vez. É isso, tá? Um abraço, um beijo para todo mundo. Nos vemos na semana que vem. Continue se cuidando, tá? Tomando as devidas precauções, devidos cuidados, né? E aí a gente se encontra semana que vem, na terça, no mesmo horário e no mesmo canal. Valeu? Beijo e abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Vou fechar a conversa aqui para todo mundo, gente. Valeu! Beijo, professor. Tchau.